Uma empresa deve oferecer cancelamento. E aqui temos nas alternativas os canais, né? Por telefone, internet, pessoalmente, né? Então, como que deve ser feito esse cancelamento? Imagina que você fez a assinatura, né, de uma TV por assinatura, você fez pela internet. E depois você tenta cancelar pela internet e não consegue. Fala, você tem que ligar no número lá. Aí você tem que ligar e fica 3 horas naquela ligação. Isso está errado, tá? A empresa ela tem que oferecer o cancelamento pelos mesmos canais que ela oferece à venda. Então, se você só contrata por telefone, tudo bem ela falar que você só cancela por telefone. Mas se você contrata por internet, por telefone, pessoalmente, por e-mail, você pode também querer cancelar por todos esses canais que ela oferece também à venda, tá? Então, vamos às alternativas. Uma empresa deve oferecer cancelamento por canais exclusivos para cancelamento, ou seja, é aquilo que eu falei, você compra de todo lugar, mas para cancelar tem que ser por WhatsApp. Não, tem que ser por todos os canais que ela ofereceu, tá? Então a alternativa B também está errada. Obrigatoriamente por telefone? Não. Se ela não vendeu por telefone, ela pode não aceitar o cancelamento por telefone, tá certo? A alternativa C está correta, pelos mesmos canais de venda, ou seja, se ela vende por telefone, ela tem que aceitar cancelamento por telefone. Se ela vende por WhatsApp, tem que aceitar cancelamento pelo WhatsApp. Se ela vende pessoalmente, ela tem que aceitar o cancelamento pessoalmente. Agora, se ela não vende pessoalmente, ela só vende por telefone, ela pode falar, olha, pessoalmente não, você tem que fazer a ligação para cancelar, tá certo? Então, é pelos mesmos canais de venda, devem ser os mesmos canais para cancelamento. E obrigatoriamente pela internet também não. Se ela não vende pela internet, ela não tem que oferecer o cancelamento pela internet. Sobre o saque, serviço de atendimento ao consumidor, vamos às alternativas. Ele pode ser totalmente automatizado? Não, não pode ser totalmente automatizado, tá? Ele pode sim ser em parte automatizado, aqueles menus para mandar, no caso de uma empresa muito grande, né, mandar para o departamento correto que vai poder ajudar a pessoa. Pode ter também gravações, por exemplo, está tendo um problema muito corriqueiro, um problema que muitas pessoas ligam, pode ter uma gravação explicando. Mas se a pessoa não ficou satisfeita com a gravação, tem um outro problema não esperado, ou até ela se perdeu nos menus, ela tem que conseguir falar com uma pessoa, tá? Não pode ser totalmente automatizado. Alternativa B, deve evitar perdas com cancelamento, mas de jeito nenhum. A gente sabe que algumas empresas dificultam o cancelamento quando o produto está com vício, dentro do prazo de garantia legal, mas isso é errado. O correto é que o saque ajude o cliente a resolver o problema, tá? O principal é resolver o problema. Cancelamento muitas vezes faz parte, né? Não todas as pessoas vão ficar satisfeitas com o produto, tá certo? Então, não é a função evitar perdas, é resolver o problema do cliente. Talvez resolvendo o problema do cliente, o cliente fique com o produto e você não tenha perdas, né? Mas a função principal não é evitar perda, é ajudar o cliente a resolver o problema, tá? Opção C, a opção cancelamento não precisa estar no primeiro menu. Também está errado. A opção cancelamento precisa sim estar no primeiro menu. Então você liga lá, digite 1 para isso, 2 para aquilo, 3 para aquilo. Nesse primeiro menu, né, tem que ter a opção ali para você apertar e ir para o processo de cancelamento, tá certo? Alternativa D, não devem ser pedidas as mesmas informações após a transferência. Isso aqui está certíssimo, tá? Por mais que aconteça, a nossa lei diz que isso não pode acontecer, tá certo? Então, você pode ser transferido apenas uma vez dentro do saque, então você foi atendido, a primeira pessoa não conseguiu te ajudar, ela tem que passar uma vez só para um departamento que te ajude. E esse departamento não pode pedir a mesma informação, eles têm que ter no sistema deles lá. Se a pessoa pediu, seu CPF, seu nome, o que está acontecendo, ela tem que colocar no sistema para quando transferir a ligação, a outra pessoa já vê esses dados, tá? Não precisar pedir de novo. Então, o correto aqui é a alternativa D. Não devem ser pedidas as mesmas informações. O Código de Autorregulação Bancária tem como objetivo, vamos lembrar, o Código de Autorregulação, o que é? São as instituições signatárias de uma associação, ou seja, que são associadas a uma instituição, pode ser, por exemplo, o Ambima, a BCIP, Febraban, elas em si mesmo, né, tem a lei que manda ali como elas têm que atuar, mas elas querem completar a lei com coisas que vai melhorar o trabalho para todos, vai melhorar o mercado, buscando uma padronização, né? Então, esse código a mais da lei, que elas se auto-impõem, que elas mesmas decidem que é melhor, é então chamado de autorregulação. Então, a gente tem a regulação mesmo, né, a regulação do governo, que fala, olha,
o crédito tem que ser assim, assim, assado, e eles falam, olha, além disso, a gente aqui que é associado da ABCIP, da FEBRABAN, da Ambima, também vamos fazer isso, isso, isso. Nada que vá contra a lei, nada que tenha força de lei, mas que elas decidem por si mesmo seguirem esse padrão para melhorar o mercado, tá certo? Então, sabendo agora o que é lembrando, na verdade, né, o que é o Código de Autorregulação Bancária, vamos ver aí, de acordo com as alternativas, o que está correto. A. O Código de Autorregulação deve proteger as instituições signatárias? Não. O código ele não funciona como, por exemplo, um sindicato patronal que defende os interesses da empresa. Não, ele defende ali padronização do mercado, melhoria do mercado como um todo. Mesmo que isso traga, por exemplo, algum prejuízo, algum problema ali para as instituições signatárias, isso pode ser coisas que são melhores para o mercado, para o consumidor, para o desenvolvimento, tá certo? Então, ele não serve para proteger as instituições signatárias, tá? Ele serve para autorregular o mercado. Então, serviria agora para prevenir as signatárias de padronizações? Não, muito pelo contrário. Ela serve para incentivar as signatárias à padronização. Para que, por exemplo, quando tiver uma portabilidade de crédito, uma portabilidade de, por exemplo, uma previdência privada, todas estando dentro do padrão, fica muito mais fácil do mercado se desenvolver, tá certo? Então, é o contrário disso, não é para prevenir signatário. Na verdade, não é para prevenir a padronização, é para incentivar a padronização, tá certo? Ela serve aqui como para desenvolver o mercado, sem dúvida. É para isso, isso é o principal. Os próprios agentes, sabendo que muitas vezes a legislação é incompleta ou a legislação é feita por pessoas que não entendem totalmente o mercado, eles mesmos decidem completar essa legislação de forma a desenvolver o mercado. É isso mesmo o objetivo do Código de Autorregulação, tá certo? E por último, nós temos aqui o oposto da primeira, né? Na primeira falava que o Código de Regulação funcionava como sindicato patronal. A D, na verdade, está falando de uma função do sindicato de trabalhadores, que é dirigir campanha salarial, tá? Não tem nada a ver o sindicato com o Código de Autorregulação Bancária. Sobre o funcionamento do SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Vamos lá. Não é necessário ter um atendimento humano. Não, isso está errado. É preciso sim, por mais que seja depois de algumas mensagens automáticas, é preciso sim ter atendimento humano para quem não teve o seu problema resolvido ali pelas gravações, tá certo? B. Deve existir um número de telefone para cada tipo de reclamação. Não, muito pelo contrário, deve ser um número único para toda a empresa, para todo o tipo de reclamação, tá certo? Deve ser feito apenas uma transferência. Isso, sem dúvida, tá? Essa é a lei, né? A gente tem que conferir aí se está sendo cumprida mesmo. Mas, na verdade, se a primeira pessoa não conseguiu resolver seu problema, ela tem que transferir para aquele departamento que vai resolver o seu problema. Não pode um transferir para o outro, para depois transferir para o outro e ficar um empurrando para o outro, tá? No máximo deve ser feito uma transferência. E vamos ver ali a alternativa D, que provavelmente deve estar errada também, a opção de reclamações não deve estar no primeiro menu, tá? Ela deve estar sim, reclamações tem que estar no primeiro menu. Então você ligou, bem-vindo à empresa tal, você digite 1 para isso, 2 para aquilo, tem que estar nesse primeiro menu a opção reclamações. Venda casada vamos lá, é muito legal a gente rever aqui a definição exata de venda casada. Venda casada seria condicionar a contratação de um produto a outro. Muito comum, por exemplo, na nossa área é, olha, eu vou te conceder esse financiamento se você contratar esse seguro. É isso é venda casada, tá? E é proibido, não deve ser feito, tá? Então, na verdade, está certo. Condicionar a contratação a um estado civil do cliente. Olha, eu só vendo se você for casado. Não, essa é pegadinha, tá? Não tem nada a ver com venda casada. Criar pacotes promocionais de mais de um produto. Não, isso não tem problema nenhum. Você está dando um desconto se o cliente comprar 2 produtos de uma vez, tá certo? Agora, você não está condicionando. Se ele quiser separado, ele ainda tem. Então, essa aqui também não é venda casada. Ou D, o mesmo que pacote de serviços essenciais. Também não. Pacote de serviços essenciais são aqueles serviços básicos do banco, né? Que tem limite de saque, de transferência e que todo banco deve oferecer, tá certo? Então, na verdade, o correto, sem dúvida, é a definição clássica de venda casada, é condicionar a contratação de um produto a outro. Você só leva ali o seu crédito se você contratar seguro. Isso é ilegal e não devemos fazer.
Pessoas portadoras de deficiência devem. Então vamos ver aqui o que é razoável, né? Vamos pensar a pessoa portadora de deficiência, muitas vezes ela pode ter uma deficiência visual, pode ter uma deficiência de mobilidade. Então, como que deve ser o atendimento? O que deve ser diferente por ela ter essas diferenças, né? Vamos ver. Alternativa A, ela deve ser atendida por funcionário portador da mesma deficiência. Bom, isso não faz sentido, né? Imagina, entrou um cadeirante na agência, não tem nenhum cadeirante na agência, tem que esperar chegar um cadeirante para atender essa pessoa. Não, isso aqui não faz sentido, tá certo? Ser atendido com igual prioridade. Não, também não é essa a nossa legislação, tá? Por exemplo, a fila está gigante, uma pessoa ali que não consegue andar, não consegue ficar em pé, por exemplo, ela tem que ser atendido antes dos outros, tá? Então ela tem prioridade, tá? Constituir um procurador, ou seja, a pessoa em si deficiente não poderia ser atendido, só o procurador dela, também não faz sentido, tá? O que está na nossa legislação e faz sentido é a alternativa D, ela ter um atendimento preferencial, tá? Por ela ter uma deficiência, ela vai passar na frente ali dos outros, como se fossem idosos, gestantes, tá? Ela vai fazer parte desse grupo de atendimento mais rápido. O SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, deve. O que é o fundamental do SAC? Resolver o problema do cliente. Exatamente. Isso aqui tem tudo para ser a alternativa certa. Vamos ver as outras. Acalmar o cliente? Não necessariamente, né? O cliente pode estar nervoso, pode continuar nervoso. O que você tem que focar é em resolver o problema do cliente. Assim, ele pode se acalmar ou não, tá certo? Mas a função do saque não é psicológico, é resolver o problema objetivo. O cliente está com um problema com vício, tá bom, pode trocar, abatimento proporcional, pode também devolver o dinheiro, tá certo? Não é acalmar o cliente, é resolver o problema do cliente. A alternativa C, algumas empresas, infelizmente, parece que essa é a função do saque, né? Derrubar ligações, mas sem dúvida não é essa a alternativa, tá? E D, evitar prejuízos com cancelamento e devoluções. Não, na verdade também não é né? Infelizmente, a gente sabe que isso é uma prática que às vezes acontece, fica difícil você cancelar, você conseguir devolver um produto, mas pela lei a função do saque não é essa. A função do saque é resolver o problema do cliente dentro da lei. E, por exemplo, um produto aqui que tem, né, por motivos que realmente ali causaram um dano ou o cliente não deseja mais, tem que fazer troca, devolução, se tiver tudo dentro do prazo legal, tá certo? Ou até o abatimento proporcional. Agora, evitar o prejuízo, não. Essa não é a função do saque, tá certo? A função do saque é resolver o problema do cliente. Vamos lá lembrar então as regras, né, dos casos de amortização e liquidação antecipada. Contratos com prazo superior a 12 meses, ou seja, contratos de longo prazo, e com desistência de até 7 dias, ou seja, logo depois o cara já desistiu, né? Contratou e desistiu. Utilizam a taxa Selic para fazer o pagamento. Não faz muito sentido, não é verdade? Porque a taxa Selic é a nossa taxa básica de juros. É a taxa básica dos títulos públicos federais. Ou seja, é a taxa de remuneração dos títulos com menor risco do país. E se esse contrato é de altíssimo risco? E se esse contrato o contrato ele é então o dobro da taxa Selic, o spread dele, por exemplo, né? Então estaria errado, né? Estaria errado. Alguma das partes estaria no prejuízo se fosse cobrado sempre a taxa Selic, em alguns casos, em contratos de risco, por exemplo. Então, contratos superiores a 12 meses, com desistências até 7 dias, vai ser usado o valor do contrato, tá? Não vai ser usado taxa Selic. O justo é que ele seja ali proporcional, né? Não, é um contrato de longo prazo, mas ele está sendo liquidado rapidamente. Então vamos usar ali o que está no contrato e acabou, tá certo? Acho que é o mais natural de pensar, tá? Não é essa alternativa que nos confunde. Alternativa 2. Contratos com até 12 meses utilizam a taxa de juros do contrato. Faz sentido também, né? Porque você contratou, você está pagando dentro daquele ano, vamos pensar aí que a gente tem uma certa previsibilidade, então se você assinou um contrato que vai pagar 15% nesse ano, você está pagando ao ano, você está pagando ainda nesse ano, né? Então faz sentido que seja utilizado em contratos ali de até 12 meses a taxa de juros do contrato. Então tá. Agora, alternativa 3. Opa, não, isso aqui não está errado, isso está certa, né?
Alternativa 3, contratos com prazo superior a 12 anos, ou seja, já tem um elemento ali de longo prazo, de um pouco de imprevisibilidade, né? Eles vão utilizar o spread da taxa de juros, ou seja, a diferença da taxa de juros para a taxa Selic, mais a atualização da Selic. Nesse caso aqui, essa vai estar certa também. E qual que é a grande diferença? É porque num prazo superior a 12 meses, né, tem que ter uma atualização, porque geralmente a taxa de juros combinada, ela vai ser anual, ou seja, ela vai ser daqueles 12 meses, certo? Por exemplo, se for no começo do ano, mas ela vai ser ao ano. Então vamos pensar que fechou 15% ao ano, certo? Nos próprios contratos, provavelmente, né, sempre vai ter um atualizador, tá? Agora, se ele for fazer uma liquidação, amortização antecipada, também não vai utilizar o atualizador do contrato, vai utilizar como atualização a Selic. Ou seja, a Selic ela nunca vai ser usada só ela para fazer a liquidação ou amortização de um contrato, tá? Mas ela vai ser usada para se somar ao spread em contratos de longo prazo. Para quê? Para atualizar esse valor, tá? Então, nesse caso aqui, está correta a alternativa 2 e 3. Sobre os cartões de crédito, assinale a alternativa correta. O cartão diferenciado, ele pode ser enviado sem ser solicitado? Não, isso é ilegal, tá? Era uma prática que era muito comum das empresas de cartão de crédito, mas hoje é terminantemente proibido. Você não pode enviar nenhum cartão se ele não for solicitado. O cartão diferenciado ele tem programa de recompensas. Olha, mesmo que dê um branco, você fala, bom, faz sentido, né? Ele é um cartão, ele é diferenciado, então ele não é básico, ele tem que ter realmente alguma coisa a mais. Então, vamos pensar que poderia ser essa questão. O cartão diferenciado ele é apenas internacional. Você imagina isso, né? Você tem um cartão que chega na sua casa e fala, bom, tá bom, agora você só pode usar ali na Argentina, no Brasil você não usa mais. Isso não existe, né? Isso seria, na verdade, um diferencial muito ruim. Então, não é. Ninguém oferece um cartão que é apenas internacional. E a letra D, cartão diferenciado é mais barato. Você já viu algo diferenciado que é mais barato? Geralmente tudo que é diferenciado, que é exclusivo, é mais caro, não é verdade? Então a letra D também está errada. Então mesmo que dá um branco, você não lembra que justamente a principal característica do cartão diferenciado é ter um programa de recompensa? Mesmo assim você consegue chegar à resposta da questão, que está correta aqui, a letra B. O cartão diferenciado ele vai oferecer aqueles programas de milhas, de pontos, que depois você troca por crédito, por produto, não é verdade? Então, a alternativa B é a alternativa correta. Compensação de cheque é um serviço bancário classificado como? E aí aqui a gente tem os nomes, né, dos pacotes, né, prioritário, especial, diferenciado, essencial. A gente tem que lembrar que compensação de cheque é um dos serviços mais básicos do banco. Ele é classificado sim como um serviço essencial, porque ele está lá no pacote de serviços essenciais, naquele pacote que o banco nem pode cobrar tarifa, né? Todo banco tem que oferecer um pacote de serviços essenciais para todos os cidadãos que é um pacote isento de tarifa. E uma das coisas que está nesse pacote de serviços essenciais é a compensação de cheque. Tá? Então, tudo que está nesse pacote de serviços essenciais é, é considerado unitariamente também um serviço essencial. Tá? E a gente pode ir até por uma lógica, que não, a compensação de cheque é algo bem básico, não é verdade? Você não vai pensar que uma compensação de cheque é algo prioritário, especial ou diferenciado. Não é algo que você precisa de realmente uma análise, não é algo que você precisa de um grande relacionamento com o banco, tá? Então, é sim, a compensação de cheque um serviço essencial. A compensação de cheque é um serviço prioritário, essencial, diferenciado ou especial. Você fala, nossa, você deu um branco, que loucura é essa? Como assim prioritário e essencial? Sim, os serviços eles são separados de acordo com os pacotes, tá? Então é muito mais fácil a gente lembrar que existe o pacote mais famoso de todos, que é o de serviços essenciais, que tem que ter taxa zero, e tem alguns serviços ali que são realmente essenciais e que é grátis para todo brasileiro em todos os bancos, tá? Então, esse é o mais famoso. Agora,
a questão toda, então, é: compensação de cheque está dentro desse serviço essencial? Ele seria um serviço prioritário, diferenciado ou especial? Não. Sem dúvida, a compensação de cheque é um serviço especial e a gente sabe disso porque ele está incluso no pacote de serviços essenciais. Sobre o custo efetivo total, né? Vamos ver. Assinale aqui as alternativas que estão corretas, né? Então vamos começar pela primeira. O custo efetivo total, ele abrange todos os tributos e tarifas? Sim, com certeza. Essa é a definição, na verdade, de custo efetivo total, né? Então a gente pode ver ali que a gente vai excluir todas as alternativas que não tem a um, porque a um a gente tem certeza, né? A um é a definição de custo efetivo total. Então vamos lá. Aqui na alternativa A nós temos um, aqui na B nós temos um, na C nós não temos um. Então podemos eliminar já, né? Então, essa aqui, a gente sabe que não é a resposta certa. Então, vamos para a 2. Devemos, devem ficar disponíveis para Albacem por no mínimo 5 anos. Puxa, você fala, será? Eu estou em dúvida. Bom, vamos pular para a terceira? Quem sabe a gente acha a resposta ali, sem precisar ter certeza sobre essa segunda alternativa. Então, 3. É obrigatório para operações de crédito e arrendamento mercantil. Sem dúvida, né? Operações de crédito, por exemplo, é muito comum ter aquela propaganda grande ali, nossa, olha só tem 5% ao ano. Você fala, nossa, isso está meio estranho. Quando você vai ver, tem taxa, tem imposto, tem a tarifa, né? Então, é juros nominal. Então, na verdade, quando vai ver o custo efetivo total, você vai ver de fato quanto que você vai pagar, incluindo tudo. Então, essa aqui, com certeza, também está certa. Então, a gente pode excluir aquelas que não têm a 3, né? Então, na verdade, aqui ó, tem a 3, aqui tem também a afirmação 3, aqui não tem. Então, também não vai ser essa. Mas não teve jeito, a gente tem que saber realmente ali se devem ficar disponíveis ao Bacen por no mínimo 5 anos ou não. Porque a alternativa A é 1, 2 e 3 e a alternativa B é 1 e 3. Então aqui não tem jeito, a gente tem que saber mesmo. Não tem nenhuma regra, né, dizendo que o custo efetivo total precisa ficar disponível ao Bacen, né? Na verdade, são outras questões que vimos na aula que precisam ficar disponível sim ao Bacen por no mínimo 5 anos. Mas o custo efetivo total não é uma delas. Então, como não existe essa regra, o correto é a alternativa B. O custo efetivo total ele abrange todos os tributos e taxas e também ele é obrigatório, principalmente aí para questões de operações de crédito e arrendamento mercantil. Essa aqui é uma daquelas questões que ninguém vai errar e você também não pode errar, tá? Não pela dificuldade ou não, mas é pelas alternativas. São alternativas realmente muito absurdas, muito diferentes, né? Então você tem que estar totalmente por fora para não conseguir resolver essa questão. Então ela pergunta aqui: os pacotes de tarifas, eles são o quê? Permanentes e esporádicos? Não, né? Imagina, vamos até pela lógica. Imagina, você contrata esse mês no banco um pacote de tarifas, aí de repente, ó, tá bom, você contratou esse pacote, mas é só para esse mês, tá? No mês que vem já não tem mais esse pacote. Depende do banco, né? Não, na verdade os bancos eles podem ter todos os tipos de pacotes ou não, podem colocar alguns serviços a mais ou não, mas existe uma padronização dos pacotes de tarifas. E quais são, né? São exatamente essas aqui da alternativa C: especial, essencial, diferenciado, prioritário e essencial, tá? Repetindo, eu falei fora da ordem, né? Essencial, prioritário, especial e diferenciado, tá? Então, esses são os tipos de pacotes que são padronizados para todos os bancos. E a alternativa D também é uma alternativa muito louca, né? Conta, boleto e cartão. Não, não temos pacote de tarifas com essa classificação, né? Então, a gente tem que ir aí, essa é aquela questão que a gente tem que ler todas as alternativas, tem que tomar cuidado se não está caindo em pegadinha, mas tem que acertar. Essa vai estar na parte, nos 70% que todo mundo acerta, tá? Não pode estar dentro daquelas que você talvez possa errar, né? Porque você pode errar até 30%. Então, nessa questão não, tá? Essa questão é daquela que tem que saber. Se você não soube de bate-pronto essa questão, tem que voltar a assistir a aula realmente, ver os mapas mentais novamente, porque quer dizer que realmente não pegou nem o essencial da aula. Então, vamos retomar ela. Se você respondeu de bate-pronto, bola para frente, vamos para a próxima questão.
Sobre a divulgação de informações referentes a tarifas, é incorreto afirmar. Bom, essa questão é daquelas que a gente consegue responder por lógica, por como a gente gostaria de ser atendido, por bom senso, não é verdade? Mesmo quem não estudou, a gente consegue ver ali o que é razoável, o que não é razoável fazer dentro do banco, né? Então, aqui, referente à informação de tarifas. O grande problema, que é a casca de banana dessa questão, que pode ser, para quem lê rapidamente, tal, é ficar brigando com as alternativas, falando, nossa, 3 aqui parecem muito razoáveis. É porque não leu o enunciado com calma, que ele pergunta aqui qual que é a alternativa incorreta, né? Então, na verdade, vão ter 3 certas e uma vai ter errada. E a gente tem que marcar errada, não a certa, pois a questão pergunta qual é a incorreta. Então, vamos ver ali. É razoável a alternativa A, divulgar em local, em formato visível ao público, as informações referentes à tarifa? Claro que é. É razoável, você está contratando um serviço, então você precisa saber o quanto você está pagando, isso precisa estar de fácil acesso, né? Então, na verdade, essa é a alternativa correta, mas ela é errada, porque estamos perguntando aqui qual que é a incorreta. Então, ela não é incorreta, ela é correta, certo? Então, vamos ver a B. A B é divulgar informação sobre benefícios e ou recompensas vinculados a cartão de crédito. Com certeza, você está contratando um cartão, você precisa saber ali os benefícios e recompensas que está vinculado àquele cartão. Fica até mais fácil para vender o cartão, não é verdade? Então, essa aqui também está correta, portanto, ela está errada, porque ela está correta, estamos pedindo a incorreta. Ou seria, então, a alternativa C, divulgar a tabela contendo serviços cuja cobrança de tarifa é vedada. Ou seja, aqui a gente está tratando do quê? Daqueles serviços essenciais, aqueles serviços que não devem ser cobrados. Ou, por exemplo, a tarifa de cadastro, que também é proibida por lei hoje em dia, tá? Então, precisa também, é razoável você entrar no banco e ver ali, olha, esses serviços aqui são grátis, né? Então, também ela está certa, portanto está errada, porque a gente está perguntando aqui qual que é a incorreta. Então nos sobra a alternativa D, vamos conferir. É facultado, ou seja, pode fazer ou não fazer, é facultado informações sobre os pacotes padronizados, aqueles lá, diferenciado, essencial, prioritário, incluindo o valor individual de cada serviço, total de eventos admitidos por serviço e preço estabelecido pelo pacote. Não é facultado, isso é obrigatório mostrar, né? É razoável que a gente pense que precisa mostrar ali os pacotes padronizados. Eles são padronizados justamente para isso, para que o cliente entre em qualquer banco e consiga encontrar essas informações. Então, a alternativa errada, né, porque não é facultado, é obrigatório, é essa. E, portanto, como você está perguntando qual que é a incorreta, qual é a incorreta? A incorreta é a letra D. É serviço essencial. Vamos pensar aqui, dessas alternativas, o que é mais essencial para você? É um cartão de débito, crédito, arrendamento mercantil ou câmbio? Vamos pensar. Bom, câmbio, está todo mundo indo para a Disney toda semana, então é essencial ter câmbio ali no banco? Não, né? Vamos pensar arrendamento mercantil. Poxa, nem o nome soa como algo comum, algo que todo mundo ali vai no banco e faz, não é verdade? Crédito, bom, crédito já é mais comum que câmbio e arrendamento mercantil, né? Mas o crédito ali, se você comparar com o cartão de débito é algo super básico. Primeiro dia que sai no banco, é capaz de você sair já, dependendo do banco, né? Com o seu cartão de débito, ele não envolve risco para o banco, porque você movimenta só o que você tem na conta, não é verdade? Enquanto o crédito já precisa ter uma análise, o crédito também já precisa entregar mais documentos, precisam ver, precisa ter uma aplicação no banco, alguma coisa que faça o banco te dar esse crédito, né? Então, o cartão de débito é algo muito mais básico, é algo muito mais essencial, certo? Agora, sem jogar com as questões, vamos lembrar aqui que o cartão de débito ele faz parte dos serviços essenciais, que é fruto de um pacote, né? Um pacote de serviços essenciais, que é aquele pacote que a gente sabe que todos os bancos têm que oferecer gratuitamente para os cidadãos. Quem fiscaliza os fundos de investimento? Vamos lá. Temos aqui então uma ação e um objeto. A ação é fiscalizar, ou seja, é uma ação que tem que ser de um órgão permanente, né? Tem que ser de uma grande organização. Não dá para ser feito, por exemplo, por apenas um conselho, não é verdade? Então, quem vai fiscalizar seria o CMN, a gente já pode cortar, né? Porque o Conselho Monetário Nacional, a gente sabe que ele não fiscaliza, ele não executa, ele apenas decide, dá diretrizes. Então a gente pode cortar.
Agora, fundos de investimento, né? A gente vê aqui ó, a palavra investimento, e sabendo que o fundo de investimento é uma forma de investimento, como está no próprio nome, a gente vai ligar ele diretamente ao quê? A gente tem que pensar, na nossa cabeça, vem investimentos, tem que vir CVM, que é o órgão fiscalizador realmente dos investimentos, dos produtos de investimento do Brasil. Então, como a gente está falando de fundo de investimento, acende aqui realmente um sinal para Comissão de Valores Mobiliários, provavelmente é a CVM, mas vamos ver as outras opções, né? A gente sempre tem que confirmar todas as opções para ver se a gente não está caindo numa pegadinha. Seria o Bacen? Não. O Bacen, ele na verdade vai fiscalizar não fundos de investimento, mas ele vai fiscalizar os bancos, né? Ele é o banco dos bancos. E não só os bancos, mas também outros intermediários financeiros. Um fundo de investimento não é um intermediário financeiro. Ele não está captando numa parte e emprestando na outra, né? Isso que faz tipicamente o intermediário financeiro. Na verdade, ele é um condomínio de investidores. Então, quem fiscaliza isso não é o Bacen. Seria então o banco distribuidor? Opa, isso seria muito bom, né? O banco distribuidor é aquele que vende, que distribui as cotas do fundo. Ele mesmo vai fiscalizar o que ele está vendendo? É um pouco difícil acreditar que isso daria certo, né? Geralmente tem que ser alguém sem interesse que faz a fiscalização. Então, sem dúvida, agora que cancelamos aí por eliminação, tiramos todas as outras alternativas, a gente pode ter certeza de que aquela nossa impressão inicial era correta. A CVM, Comissão de Valores Mobiliários, pensando que cotas de fundos de investimento é um valor mobiliário, pensando que investimento a gente tem que pensar em CVM, tinha tudo mesmo para ser essa a resposta certa. Resposta B, CVM. O custo efetivo total ele deve ser informado em operações de. Custo efetivo total é aquele custo que, além dos juros, também está dentro ali os impostos, as taxas, tudo. É o quanto você vai pagar no final. É o que importa para a gente consumidor, não é verdade? Vamos lá. Onde ele deve ter sido informado? Não há exigências, ou seja, nenhuma operação ele precisa ser informado? Não, isso é mentira, né? Ele precisa ser informado sim, a gente precisa saber de fato quanto a gente vai pagar. Ele precisa ser informado em operações de crédito de arrendamento mercantil? Sem dúvida, sem dúvida. Agora vamos ver se tem alguma outra alternativa mais completa. A gente sempre tem que ir com calma na hora da prova. Apenas em arrendamento mercantil? Não. Em crédito de arrendamento mercantil já está mais completo. Ou em apenas nas operações de crédito? Não. Então a resposta mais completa que a gente tem aqui do custo efetivo total é a alternativa B. O custo efetivo total ele precisa aparecer em operações de crédito e de arrendamento mercantil. Isso a gente resolve, não precisa nem decorar, a gente resolve com a simples transparência, né? Com o simples princípio da transparência. A gente precisa saber, de um lado sendo consumidor, de outro lado sendo bancário ou correspondente bancário, a gente precisa informar para o cliente de fato quanto ele vai pagar. Sobre o início de cobrança de uma nova tarifa. Vamos lá pensar em o que é razoável para você. Deve ser informado pessoalmente, ou seja, o banco vai lá aumentar a tarifa, então ele tem que ir na casa de cada pessoa, convocar a pessoa para visitar a agência do banco e falar pessoalmente, olha, vai aumentar a tarifa? Não faz muito sentido, não é verdade? Essas tarifas aí, então, novas deveriam ser ocultas. Bem que muita gente gostaria, né? Mas não, tem que mostrar, tem que ser transparente, tem que mostrar ali que a nova tarifa vai ser cobrada. Ela deve ser informada por carta registrada? Seria uma boa, mas não é também uma regra, tá? Não é preciso informar por carta registrada. Pode ser informado, por exemplo, por e-mail, por uma carta normal. A regra é que ela deve sim ser informada com 30 dias de antecedência. Assim, a pessoa pode ver se ela concorda com o novo valor, se ela vai ter esse dinheiro, se planejar para pagar, né? Então, o certo aqui é que novas tarifas devem ser informadas com 30 dias de antecedência. O custo efetivo total, ele deve ser informado. Vamos lá, o custo efetivo total é o quê? É aquele custo que você vai ter somando os juros, as tarifas, os impostos, ou seja, é de fato quanto você vai pagar, tá? Não é apenas os juros, você tem que saber todos os outros valores que estão embutidos naquela contratação, por exemplo, de crédito que você está fazendo, tá? Então, o custo efetivo total ele vai ser informado de que forma? Pelo cliente? Não faz sentido, né? O cliente que precisa saber. Então, na verdade, o cliente vai ser informado, mas não é ele que
traz essa informação. Ele quer saber o quanto ele vai pagar e quando ele não sabe, certo? Não é obrigatório o cálculo do custo efetivo total. É mentira, ele é obrigatório sim, tá? Não pode virar e falar, olha, você vai pagar aqui uns juros bem baixos, mas tem uma taxa de R$ 1.000, né? Então você está enganando o cliente. Então você tem que mostrar com as taxas, com o seguro, se for o caso, com os impostos, quanto que o cliente vai pagar por aquela operação. Pelo Bacen, também não faz muito sentido pelo Bacen, né? Você está lá no banco, vamos pensar, você está no Bradesco. Você está no Bradesco e fala, bom, eu quero contratar aqui esse empréstimo e tal. Os juros é esse. Se você quiser saber o custo efetivo total, aqui está o telefone do Bacen. Não, né? Quem tem que informar para o cliente, de fato, qual que é o custo efetivo total daquela operação é a instituição ofertante, tá? Então, você está lá atendendo um cliente, você tem que falar para ele, olha, os juros é esse, as tarifas são essas, os impostos são essas, tendo tudo isso junto, o custo efetivo total da operação é esse. Operações de crédito e arrendamento mercantil são considerados o quê, né? Se a gente pensar que não são questões tão simples assim, né, como por exemplo apenas um saque ou apenas um cartão de débito simples, a gente vai por intuição já saber que isso não faz parte dos serviços essenciais, né? Então, pela lógica ali de bate-pronto, só de ler essa questão, você tem que realmente saber e excluir os serviços essenciais. Operação de crédito e arrendamento mercantil não é um serviço essencial. Agora, para saber entre diferenciado, especial ou prioritário, não tem muito jeito. Essa não é uma questão tão básica, tá? Essa é uma questão que realmente precisa ter utilizado ali, ou a decoreba ou as técnicas de memorização que eu dou na aula, e lembrar daquelas colunas mesmo, onde eu coloco qual que é a diferença do serviço diferenciado, especial, essencial e prioritário. E assim lembrar realmente que a operação de crédito e arrendamento mercantil é um serviço prioritário, não é especial nem diferenciado. Se você não lembrou exatamente, não tem problema, vamos estudar de novo, vamos memorizar melhor. É grave se você pensou que pode ser um serviço essencial, tá? Esse tem que riscar de bate-pronto. O resto, a gente tem que realmente memorizar o que é diferenciado, o que é especial, o que é prioritário. Sobre o pacote de tarifas, é preciso divulgar em local visível ao público? Existe apenas um pacote? A tarifa do pacote de serviços essenciais deve ser pequena ou não existe pacotes padronizados? Vamos lá, né? Não pode estar tão por fora assim. Com certeza existem pacotes padronizados e com nomes, não é verdade? Então tá errado isso aqui. Um dos nomes é serviços essenciais, que deve ter uma taxa zero. Serviços essenciais têm taxa zero, tem que ser de graça para todo brasileiro. Então, corta aqui também a alternativa C. A B existe apenas um pacote. Não, isso não é verdade, né? Como dissemos aqui na alternativa D, existem vários tipos de pacotes, não é verdade? Um deles, o mais famoso, o essencial com tarifa zero. Então, todos esses pacotes é preciso divulgar em local visível ao público, sem dúvida. Alternativa A. Faz parte dos serviços prioritários. Ixi, ferrou, eu tenho que levar aquela tabela da aula, né? Onde a gente tem os serviços essenciais, os prioritários, diferenciados, e é uma lista que eu não guardei e tal, calma. Vamos lá. Vamos lembrar que se ele é prioritário, antes de tudo, ele não é essencial, né? Então vamos pensar ali nas questões que os serviços essenciais não são tantos assim para a gente lembrar. Saque e crédito. Poxa, a gente lembra que os serviços essenciais fazem parte daquele pacote, com serviços bem básicos, para que um cidadão, mesmo que não pague a tarifa, né, porque é um pacote gratuito, obrigatório a ser ofertado por todas as instituições financeiras, mas com questões bem básicas, né? Então, seria serviço essencial, por exemplo, saque e crédito? Poxa, saque sim, né? Qualquer um. Você tem dinheiro, você tem um cartão de débito, você vai lá e saca o dinheiro, não tem risco nenhum para o banco, não é verdade? Agora, o crédito já não. O crédito ele não vai ser considerado ali um serviço extremamente essencial, porque ele não é para todos. O crédito é para quem consegue passar pela análise de crédito, não é verdade? Então, como tem um serviço essencial aqui, a gente sabe que não são dois serviços prioritários, porque um deles é essencial. Então, a gente vai cortar essa aqui porque não é prioritário. A gente sabe que tem um serviço ali que é essencial. Por mais que você não lembre se crédito é prioritário ou não,
Saque você sabe que é essencial. Agora, de novo, crédito e cartão. Olha, no caso aqui não está falando cartão de crédito, vamos entender como cartão simples de movimentação da conta, o cartão de débito, tá? Ele também é um serviço essencial. Então, como tem um serviço essencial aqui, também não, por mais que crédito você não lembra se é um serviço prioritário ou não, você vai falar cartão é serviço essencial, então não é prioritário. Então vamos cortar ele, tá? Agora aqui de novo, arrendamento e saque. Poxa, o saque de novo, né? Saque é essencial, qualquer pessoa ali deve ter o direito de conseguir ter um cartão para sacar o dinheiro que tem na conta. Arrendamento já não. Arrendamento não é tão essencial, na verdade, precisa passar por uma análise e tudo mais. Então, por mais que você não lembre se arrendamento é prioritário ou não, você sabe que o saque é essencial, então essa também não vai estar certa. Então fica a resposta redondinha para a gente aqui, ó, mesmo que você não lembre. Mas é bom lembrar, tá? Crédito e arrendamento são serviços prioritários. Sobre as condições para a cobrança de tarifa, assinale a alternativa falsa, ou seja, nós vamos ter três alternativas que estão corretas, mas a resposta correta é aquela que está errada, tá certo? Então vamos ver se está certo aqui. As agências devem afixar em local visível ao público as tarifas praticadas e a periodicidade das cobranças, sem dúvida, né? A transparência é essencial. Então ela está certa, então não é a nossa resposta, certo? Agora vamos para a B. O início da cobrança de um serviço deve ser informado ao público com 30 dias de antecedência. Exatamente, essa é a regra correta, então também não é a nossa alternativa. Qualquer nova cobrança, né, tem que ser informado com 30 dias de antecedência, para que o cliente possa ali se planejar para pagar, ver se não vai fazer falta para ele ou até cancelar o serviço se ele não quiser. A C só poderia ser uma dessas duas as certas, você vê? Porque o início da cobrança de um serviço deve ser informado ao público com 11 dias de antecedência. Se a gente vê na prova uma questão dessa aqui, a gente pode nem saber ali, nem lembrar, puxa, é 30, 11, tem que informar a cobrança de novo serviço ou não, mas sem dúvida, a alternativa correta só pode ser a B ou a C. Por quê? Porque elas são excludentes. Como nessa prova apenas uma alternativa é correta, se duas alternativas se contradizem, uma delas vai ser a certa. Então, na verdade, a gente precisaria ler a D para saber, a ler a para saber que elas estão erradas, né? Mas vamos ler também. A tarifa debitada em conta corrente deve apresentar no extrato mensal, sem dúvida. Você precisa saber o que você está pagando, quando você está pagando. Então, isso aqui também é uma questão de transparência que o banco precisa ter com o seu cliente, tá? Agora, dessas duas que excluem, aí não tem muito jeito. A gente tem que lembrar que são 30 dias de antecedência que tem que informar o cliente. Então, o que sobra aqui, que está errado, se tem que informar 30 dias, não são 11 dias, não é verdade? Então, a resposta correta é a alternativa C. O início da cobrança de um serviço deve ser informado com 11 dias de antecedência. Ela está errada e é por isso que ela está certa, porque a questão pergunta qual a alternativa falsa, certo? Então, alternativa C. São legais tarifas cobradas em, ou seja, aqui a gente quer saber qual tarifa realmente dentro da lei pode ser cobrada, tá? Vamos ver aqui. Não há tarifas legais, ou seja, tudo que é cobrado é ilegal, ou o pacote da conta. Não, isso não é verdade, né? Então, existe cobrança de tarifa legal. Ela pode ser até abusiva, você pode não concordar, mas não é proibido cobrar tarifa. Então, oferecendo um serviço, né? Quem quiser o serviço paga aquela tarifa. Em pacote de serviços essenciais. Sim, nesse caso é ilegal. Todo banco, para todo brasileiro, precisa ter o pacote de serviços essenciais. São coisas bem básicas que tem numa conta e que não pode ser cobrado nenhuma tarifa. Tarifa zero, tá certo? Então, o pacote de serviços essenciais não é legal cobrar tarifa em pacote de serviços essenciais. Agora, no pacote de serviços especiais, o cliente ele quer, sei lá, ter um volume maior de TEDs, poder sacar mais dinheiro, tem mais compensação de cheque? Sim, nesse caso aqui ele pode ser cobrado um valor, um pacote de serviços especiais, para ele ter mais liberdade, poder usufruir mais dos serviços do banco do que daquele pacote gratuito de serviços essenciais. Então essa tem tudo para ser a resposta certa, mas vamos como
bons alunos, bons fazedores de prova, né, vamos ler todas as alternativas, vamos não só descobrir a correta, mas vamos por eliminação também excluir as incorretas para ter mais certeza da nossa prova. Então a letra D, tarifa de cadastro, olha só, isso aqui era uma ilegalidade muito grande que, na verdade, vamos falar a verdade, os bancos contornaram, né? Tarifa de cadastro, se você é mais novo, você não ouviu, porque tarifa de cadastro era cobrada para análise de crédito, né? Então ela ficou ilegal, você não pode mais cobrar a tarifa de cadastro só para o cliente fazer o cadastro daquela proposta de crédito, mas hoje você paga a taxa de análise de crédito, que acaba redundando, de certa forma, uma taxa para ser analisado se vai liberar o crédito ou não, né? Mas a chamada tarifa de cadastro hoje é ilegal. Em relação à cobrança de tarifas, não constitui um serviço essencial. Então, pode parecer um pouco assim confuso, né, em relação à cobrança de tarifas, mas na verdade aqui está sendo perguntado simplesmente o que não é um serviço essencial, do que está lá embaixo, né? Aqui em relação à cobrança, está dizendo porque a gente, para lembrar que nós temos o pacote de serviços essenciais, né? Aquele pacote com serviços que mínimos, né, que devem ser oferecidos gratuitamente à população pelas instituições financeiras. Então, nesse caso aqui, por isso que está em relação à cobrança de tarifas. Mas o que a gente precisa entender denunciado é o que não é serviço essencial. Vamos lá. Fornecimento de cartão de débito segunda via, poxa, isso é, né? Porque sem cartão de débito, o que você faz com uma conta bancária? Você precisa do cartão de débito ali para sacar, para fazer pagamento, não é verdade? Então, é sem dúvida essencial. Se você perdeu o primeiro, você vai precisar ali do segundo, não é verdade? Então, é um serviço essencial, sem dúvida, um cartão de débito. Consultas pela internet. Poxa, consultas pela internet é aquilo, né? No aplicativo, no celular, na internet. Você vai lá e vai consultar o quê? Você não está fazendo operação, por exemplo. Está consultando, consultar seu saldo. Isso é gratuito também, isso é essencial, né? Você já viu algum pacote de internet que fala, bom, peraí, esse aqui você vai abrir uma conta no banco, mas você não vai conseguir ver pela internet o seu saldo. Não, então é essencial, tá? Emissão de 2 extratos por mês. Também estamos aqui no limite, né, dos nossos serviços essenciais, tem também ali a emissão de extratos. Hoje em dia ali mais fácil, né, ver pela internet, mas quem precisar imprimir o extrato pode fazer emissão de 2. Agora, cotas de depósito à vista, permitido 4 saques por semana. Aí não, né? Aí já é demais. 4 saques por semana não é algo tão essencial assim, né? A gente sabe que esse aqui já não é um serviço essencial, 4 saques por semana. Em relação ao cálculo do valor presente para amortização e liquidação antecipada, é incorreto afirmar, ou seja, a gente quer saber aqui valor presente de uma amortização e liquidação antecipada, ou seja, você pegou emprestado ali 20 mil, certo? E aí você vira e fala, olha, eu quero pagar essa dívida hoje, tá? Eu não quero, eu sei que ela vence daqui 2 anos, mas eu quero liquidar ela hoje, ou pagar uma parte antecipada. O que você pode fazer? Como é calculado, então, o pagamento dessa amortização, tá? Agora vamos tomar cuidado, que é uma pergunta um pouco mais complexa, a gente vai ter que pensar, mas a gente não pode perder o norte, que ela está perguntando aqui qual que é incorreta, tá? Então vamos ter 3 certas e uma errada, e a gente vai marcar a errada, tá? Então vamos lá. Contratos com até 12 meses devem utilizar para o cálculo do valor presente a taxa de juros do contrato. Está certa e faz todo sentido. Por quê? Porque é um contrato de longo prazo, então ele não precisa de atualização, não precisa de cálculo nenhum, é um contrato de apenas 12 meses, não é? Geralmente, como que é um contrato ali de crédito? Vai ser um juros anual, certo? Então, por exemplo, é 15% ao ano, é um contrato de 12 meses, então não precisa atualizar, não precisa nada, certo? Você chega lá e vai calcular o valor presente, vai calcular quanto você vai pagar proporcionalmente aos juros do contrato. Então, essa aqui está certa. Então, não é a nossa resposta, porque a nossa resposta é a incorreta. Vamos a outra aqui. Contratos com prazo superior, olha aqui já é diferente, porque é um contrato longo, ou seja, precisa atualizar, né? Você chega lá e faz um contrato de 15% ao ano, não é? Só que já passou daqueles 12 meses, o contrato é de 5 anos, precisa ter uma atualização nele, né? Então, contrato com prazo superior a 12 meses, ele deve utilizar o cálculo do valor presente da taxa Selic e da data do pedido, ou seja, você vai pegar ali o quanto está valendo a Selic naquele momento que você quer pagar, mais o spread da taxa de juros do contrato
e a taxa Selic da data de celebração do contrato. Ou seja, ficou muito longo aqui, mas na verdade o que quer dizer é o quê? É simplesmente o spread, ou seja, o spread spread, por definição, já é isso, a diferença da taxa de juros do contrato para a Selic da data de celebração do contrato, ou seja, o quanto a mais da taxa livre de risco quem está emprestando está recebendo, né? Por exemplo, no caso, o banco está recebendo. Então, qual é o spread do banco, qual que é o lucro do banco? Só que, como é um contrato de longo prazo, merece uma atualização. A atualização vai ser como? Da taxa Selic, tá? Então, nesse caso, não está nada mais dizendo que é o spread atualizado pela taxa Selic. E isso também está certo, no contrato de curto prazo é desse jeito, no de longo prazo é desse jeito. Então, como está certo, não é também nossa resposta. Então, vamos agora à alternativa C. Contratos com prazo superior a 12 meses, ou seja, de novo, aqui a gente tem um contrato de longo prazo que precisa de atualização, com desistência de até 7 dias. Opa, aí muda de figura, né? Porque o cara mal assinou, já quer pagar. Será que nesse caso precisa de atualização? Vamos lá. Com desistência de até 7 dias da celebração do contrato, não podem utilizar a taxa de juros do contrato. Não, nesse caso está errada essa questão, tá? Pode sim, por mais que seja um contrato de longo prazo, ele desistiu logo depois, ele desistiu em 7 dias, então pode utilizar sim apenas a taxa de juros do contrato. Então essa aqui, como está dizendo que não pode e pode, ela está certa. E como ela está errada? E como ela está errada, ela é a resposta certa, porque a resposta certa pergunta qual é a errada. Olha só, tem que se concentrar mesmo aqui para não cair. Às vezes você sabe a matéria, mas você pode cair nesses não, incorreto. Tem que sempre prestar atenção nesse tipo de pegadinha. E vamos, lógico, conferir a última para ter mais segurança na prova que a gente está fazendo, tá? D. Vedada a instituição financeira e sociedade de arrendamento mercantil a cobrança de tarifa em decorrência da sua liquidação antecipada nos contratos de crédito de arrendamento mercantil. É outra verdadeira, por isso que ela não é também nossa resposta. É vedado, tá? Você chega lá e fala, olha, eu quero pagar aqueles 20 mil que eu te devo. Aí você fala, ah, tá bom, então se você quer pagar antes, tem que pagar mais 1.000. Não faz sentido, né? Então, é vedado aqui cobrança de tarifa se você quiser liquidar sua dívida antecipadamente. Em relação ao custo efetivo total, CET, é correto afirmar o quê? Custo efetivo total é aquela taxa ali que você tem que apresentar para o cliente quando ele vai pegar uma contratação de crédito, de arrendamento mercantil. Você tem que mostrar ali, ó, olha, somando juros, somando despesas, somando taxas, se for o caso seguros, o seu custo de fato vai ser essa porcentagem, tá? Então esse é o custo efetivo total. Vamos para as alternativas. É facultado informar o custo efetivo total de operações na forma de percentual anual com 4 casas decimais. Primeiro que não é 4 casas decimais, mas de qualquer forma não é facultado informar, tá? O custo efetivo total você tem que apresentar. Facultado quer dizer que você não é obrigado, e muito pelo contrário, é obrigado, tá? É lei, tem que apresentar o custo efetivo total para prevenir que você consiga ali enganar o cliente, não é verdade? Às vezes aparece ali um juro super baixo, mas que tem uma taxa alta, então fica escamoteado, na verdade, o custo efetivo total do cliente. Então tem que informar, não é facultado. Vamos à alternativa B. Custo deve levar em conta apenas tributos, tarifas e outras despesas cobradas do cliente. Nesse caso aqui, ó, se você está com pressa, pode passar batido e falar, é isso mesmo, custo efetivo total, eu penso em tributos, tarifas, outras despesas, mas cadê os juros aí, né? Ele não leva em conta apenas tributo, tarifa, na verdade ele soma os juros, os tributos, tarifas e outras despesas, tá? Então a B é pegadinha, não caia nela. Agora a alternativa C, facultado informar o custo efetivo total da operação na forma de percentual anual, com 2 casas decimais. O formato aqui está certo, né? Anual, 2 casas decimais. Então essa alternativa aqui, ela tá para te pegar mesmo, para você falar, peraí, sempre tem 2 alternativas parecidas, uma delas que está certa, será que é com 4 ou será que é com 2 casas decimais? Acho que é com 2, aí você vai lá e marca, mas não. Não esqueça o começo aqui, é facultado informar, não é facultado, é obrigatório, tá? Então não sobra D, vamos ver se ela está certa. As informações históricas relativas à taxa de custo efetivo total devem permanecer à disposição do Bacen por no mínimo 5 anos. É isso mesmo, tá? Não é que o Bacen vai guardar um banco de dados de todas as transações que acontecem no Brasil, mas está à disposição, né? Você não pode apagar ali dos bancos do banco de dados, por exemplo, do banco. O banco ele tem que ter. Se o Bacen, porventura, for lá fazer uma fiscalização, o banco, né, tem que estar ali disponível, mostrar, olha, custo efetivo total das minhas operações, né,
dos últimos 5 anos são essas aqui, tá?